No mundo dos ruivos do fast food, temos o Ronald McDonald e às vezes o rei do Burger King, dependendo da versão que você está vendo. E tem o Wendy's, e por décadas o Wendy's se manteve como a terceira maior rede de hambúrgueres dos Estados Unidos. Mas os tempos podem estar mudando, e é por isso que hoje vamos responder à pergunta. Todos os amantes de hambúrguer quadrado temem. O Wendy's está morrendo aos poucos? Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History Food. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras redes de restaurantes em dificuldades você gostaria de ouvir. Beleza, vamos ver se conseguimos descobrir se essa rede vai sobreviver ao século XXI ou se vai virar o Chile de amanhã. A história do Wendy's começou no fim dos anos 1960, quando Dave Thomas abriu uma loja em Ohio. Inspirado por uma lanchonete de hambúrgueres em Kalamazoo, decidiu que Columbus merecia algo parecido. Ele nomeou o restaurante em homenagem à sua filha Wendy, que tinha 8 anos e não imaginava a fama e fortuna que teria. Como rosto de um império de fast food, provando que nada é novo sob as lâmpadas de aquecimento, Dave também tirou a ideia do hambúrguer quadrado da lanchonete de Kalamazoo. Seu raciocínio era o seguinte: ele queria que seus hambúrgueres ultrapassassem o pão para mostrar aos clientes o quanto sua carne era suculenta. Calma aí, Dave! Com o tempo, o Wendy's ficou famoso pela variedade no cardápio. Desde o primeiro dia, a rede serve chili, feito com hambúrgueres que não foram vendidos no dia anterior, reduzindo assim o desperdício caro. Eles se destacaram dos concorrentes ao oferecer buffet de saladas no final dos anos 1970 e mais tarde incluir batatas assadas ao cardápio no início dos anos 1980. Enfim, o chili deles achou seu par gastronômico ideal. Era como Romeu e Julieta, mas com mais comida e menos veneno. E não era só o cardápio do Wendy's que era inovador. Em 1984, o lendário comercial Cadê a Carne foi ao ar pela primeira vez, levando a um crescimento de 31% na receita anual e se tornando um dos bordões mais populares dos anos 80, e essa foi uma década que teve alguns sucessos nesse quesito, incluindo Com licença, você tem mostarda Grey Poupon? E claro, Sr. Gorbachev, agora derrube esse muro. Então, nos anos 1990, o fundador Dave Thomas se tornou um nome conhecido ao estrelar mais de 800 dos seus próprios comerciais. Recentemente, a Wendy's se destacou como uma das melhores contas do Twitter pelo seu humor único, conciso e irreverente. Um bom profissional de mídias sociais realmente vale muito, de qualquer forma. Graças a investidores iniciais, como a lenda do Boston Celtics, John Havlicek, a popularidade da Wendy's se expandiu rapidamente, chegando a 500 unidades apenas 7 anos após a primeira loja e a mais de 1.000 apenas 2 anos depois disso. Nas 2 décadas seguintes, os gigantes de trança se espalharam por todo o mundo, chegando a mais de 7.000 unidades em mais de 50 países ao redor do globo. Parecia que a Wendy's tinha tudo sob controle, mas é justamente aí que as coisas costumam dar errado. Em novembro de 2025, o CEO interino da Wendy's anunciou que a rede fecharia cerca de 5% de suas mais de 6.000 unidades, ou aproximadamente 300 lojas com baixo desempenho. Isso veio logo após o fechamento de 140 lojas no ano anterior, embora essas tenham sido classificadas como desatualizadas e seriam substituídas por unidades mais lucrativas. O que agora provavelmente significa que algum tipo de robô está envolvido. Mas há mais do que apenas isso vindo após esse anúncio. As ações do Wendy's despencaram mais rápido do que um frost derretendo, caindo 12% naquele fim de semana. Na verdade, as ações da rede 50% só em 2025. Levando à renúncia do CEO Kirk Tanner, a empresa então nomeou um CEO interino, o apropriadamente chamado Ken Cook. Mas isso não pareceu ajudar. Como ele disse, não estamos satisfeitos com as vendas. Talvez devessem ter contratado o Joe Lucro Record como CEO, mas não são só as ações deles que caem. A Wendy's registrou queda de 4% nas vendas em relação ao ano anterior. Pode não parecer muito, mas se você fizer as contas, 4% de 14 bilhões de dólares
É muito dinheiro. Então, o que está acontecendo? Em uma palavra, dinheiro? O que você esperava? Outra coisa, o Wendy's não é a única rede de fast food a ver uma queda. Toda a indústria está sofrendo, e uma das principais causas disso é a inflação. Historicamente, o ramo de fast food sempre atendeu pessoas de baixa renda, e com a inflação rápida que ocorreu. Desde a pandemia, os custos dos alimentos dispararam, o que levou a preços mais altos no cardápio. Em média, os preços do Wendy's aumentaram 55% nos últimos 10 anos. Já se foram os dias do Big Bacon Classic por $5. Agora, a versão de $8 do mesmo sanduíche veio para ficar. O aumento dos preços do cardápio reduziu as vendas, já que no Wendy's os preços subiram mais de 50% na última década. Os salários não acompanharam. Você está ganhando 50% a mais do que ganhava há 10 anos. Segundo o Banco da Reserva Federal de St. Louis, a renda familiar média aumentou apenas 21% no mesmo período. A renda média há 10 anos era em torno de $50 mil por ano. Então, se você fizer as contas, isso não representa tantos dólares assim. Sem falar que o setor como um todo mudou, já que os consumidores têm optado por opções mais saudáveis. Os hambúrgueres, que sempre foram o carro-chefe da indústria, estão em declínio. Também há o aumento do custo da mão de obra e do aluguel, além de uma queda geral no movimento de pessoas. E essas mudanças afetaram toda a indústria de fast food. A antes promissora Five Guys passou por vários fechamentos recentemente, e redes tradicionais como Arby's, Burger King e Jack in the Box também fecharam vários de seus próprios restaurantes. Redes antes vistas como imbatíveis, como a Chipotle, agora estão na defensiva. A situação é ainda pior para a Wendy's. Enquanto concorrentes de hambúrguer como o McDonald's e o Shake Shack conseguiram se manter, a Wendy's sofreu uma queda acentuada. E não é por causa de alguma grande conspiração dos caras do McDonald's, ou uma maldição de bruxa, ou algo assim. Não, os problemas da Wendy's são muito mais básicos, muito mais comuns e consideravelmente mais difíceis de resolver. Então, o que há de errado com a Wendy's que está fazendo a empresa decair? Alguns clientes fiéis da Wendy's relataram uma notável piora na qualidade da comida deles. O que antes era considerado fast food premium, focado na qualidade, como sugeria o lema deles, sempre fresco, nunca congelado, agora a rede experimentou uma queda significativa na superioridade aos olhos de alguns clientes. Batatas fritas encharcadas, frostes de sabor estranho e porções menores fizeram muitos questionarem o rumo da rainha dos hambúrgueres de cabelo ruivo. A comida do Wendy's não é a única coisa sobre a qual os clientes estão reclamando. Os clientes notaram que a rede sofreu um enfraquecimento notável no atendimento ao cliente. Por exemplo, o Wendy's anunciou recentemente o lançamento do Fresh IA, um chatbot para receber pedidos. Agora, em vez de questionar se um humano errou seu pedido, você vai se perguntar se a culpa foi de um robô. Faltou ketchup no hambúrguer. Finalmente, o futuro sombrio e distópico com o qual sempre sonhamos chegou. E provavelmente não funciona tão bem assim. Clientes relataram experiências variadas com os drive-thrus de IA. E segundo relatos de 2024, a IA do Wendy's erra feio. Ela exige intervenção humana em pelo menos 14% das vezes, o que é bastante. O sistema semelhante do White Castle só exigiu intervenção humana em 10% das vezes durante o mesmo período. É difícil dizer o histórico da IA do McDonald's, mas foi ruim, a ponto de a empresa quase abandonar seu uso. E embora o Wendy's fosse conhecida por sua publicidade e promoções, os esforços recentes ficaram aquém das expectativas. Este ano, a rede lançou a campanha 100 Dias de Verão, uma mistura de ofertas exclusivas no aplicativo, novos itens e colaborações com outras marcas como Takis e a série da Netflix Wandinha. Mas a promoção se mostrou complexa e confusa demais, tanto para os clientes quanto para os próprios restaurantes. Até a refeição Takis Fuego teve queda nas vendas após uma semana. E quem não gosta de Takis, Fuego ou refeições? Agora, a grande questão: será que a Wendy's vai sobreviver bem?
Uma tentativa recente de melhorar a carne bovina veio, ironicamente, em forma de frango e gordura de óleo de fritura. Fast food. A gíria da internet atingiu seu auge quando a Wendy's finalmente entrou na disputa dos frangos empanados e os chamou de forma apropriada de Tendy's Score. Mais um ponto para a internet. Eles também lançaram 6 molhos diferentes para acompanhar, o que só piora a vida de quem sofre de paralisia de decisão, para quem o conselho é simplesmente misturar todos eles. E não é só o frango deles que está ganhando uma repaginada, já que o Mighty Frosty, que antes só estava disponível no sabor chocolate, agora conta com seus próprios molhos e acompanhamentos. Agora, os clientes podem personalizar totalmente sua sobremesa para combinar com seu próprio estilo, já que mais colaborações, desta vez com Pop-Tarts e Oreo, podem ser misturadas com massa de brownie e calda de morango. Mantenha os molhos do frango e do Frosty separados, a menos que goste de misturas como Caramelo Ranch e BBQ Snickerdoodle. Embora a empresa esteja fechando várias lojas, eles também têm planos de investir em alguns locais com desempenho abaixo do esperado, atualizando tecnologias e instalando novos equipamentos para revitalização. Alguns podem ser transferidos a operadores que atendam aos padrões da empresa. Ainda assim, muitos fãs antigos do Wendy's sentem saudade da simplicidade dos velhos tempos, de um cardápio menor, de um serviço melhor e, o mais importante de tudo, do clássico Solarium da Wendy. Ah, e preços mais baixos, é claro. E aí, o que você acha? Será que o Wendy's pode voltar à sua antiga glória gastronômica ou está lentamente seguindo o caminho do extinto Dodô digerível? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de conferir mais episódios de Weird History Food.